Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, de volta aqui pelo Expresso Sindimepa, convidando todos a participar com o nosso convidado, Dr. Ideraldo Cabeça, e o nosso colega Alexandre, para tratarmos na sequência sobre a infraestrutura e a qualidade na formação do residente nos serviços de residência médica do estado do Pará. Desejo que todos acompanhem porque vai ser muito interessante. Eu acho que nós temos uma política estadual no Pará em que os aglomerados de cidades têm hoje naquela região definida o que a gente chama hoje de hospitais regionais. E esses hospitais regionais, eles têm uma estrutura pré-desenhada. Talvez este seja o ensejo para que essa agregação dos nossos órgãos de defesa de classe possam, junto ao governo, formatar um momento mais adequado para que as residências tenham uma base mais solidificada, uma formação com uma retaguarda bem definida e, acima de tudo, a educação continuada da própria equipe que vai treinar o jovem médico, o jovem residente. Eu falo jovem, não estou falando de idade, eu estou falando do que saiu da graduação de medicina e chegou no programa de residência médica. Então, me parece que hoje o residente ele se depara com uma esperança ou uma expectativa de que ele vai encontrar naquele programa um cenário, e ao chegar lá ele realmente se desanima, e talvez essa seja a maior desmotivação a que você se referiu. Mas aí eu pergunto, dentro desse cenário, existe algum planejamento estratégico voltado para atrelar novas vagas de residência médica a esses hospitais regionais? Especificamente não, mas o que a gente tem observado nas avaliações é que os hospitais regionais, eles são contemplados sempre como cenário de prática, como aquele que dá o sustentáculo. E eu acredito ter sido uma medida muito acertada. Qual é o problema em relação à residência médica? OS. Por quê? Há necessidade de se estabelecer parâmetros de educação e ensino. A OS, ela foi estruturada para isso? Não. Ela foi para ter metas, ter índices, ter resultados, e com isso fica prejudicado o médico residente, que tem um outro time nessa formação. E isso, essa não consonância dessas informações, o que um quer e o outro quer, gera essa instabilidade que a gente tem visto. Então, eu acho que os hospitais regionais, eles são, e a gente tem visto, por exemplo, em Santarém, funciona muito bem essa parceria municipal, estadual, ou seja, hospital estadual, hospital municipal, universidade do estado, nesse sentido. E assim também como nós temos aqui na nossa capital, em Belém, também essa formatação, onde nós temos hospitais regionais, mas principalmente no interior, que tem essa capacidade, esse entendimento de que é necessário esse olhar para o ensino, para a minha residência médica especificamente. E com isso, você tendo professores junto aos hospitais regionais, favorece essa melhor compreensão. Se você evita a rotatividade, se você tem uma estrutura de ensino dentro e uma obrigatoriedade, isso precisa estar em contrato, se esse foi o modelo escolhido. Isso precisa estar estabelecido, pré-estabelecido, e que seja um dos índices de retorno à população, justamente a fomentação da residência médica e a qualidade dessa residência médica. Não é abrir residência médica por abrir, porque senão ela fecha, não é liberado esse número de vagas existente, ela é reduzida e às vezes há um bloqueio a todos os programas
daquele local, impedindo, inclusive, que nós tenhamos médicos especialistas ofertados àquela população no interior do estado. Doutor Ideraldo, uma pergunta dentro desse contexto. O Conselho Federal, o próprio CEREM, né, que é a comissão, né, Conselho Federal de Medicina. E o CEREM, né, que é a comissão estadual. Nós temos o Conselho Federal de Medicina, é o Conselho dos Médicos. Sim. Temos a Comissão Nacional de Residência Médica, que é ligada ao MEC. Um braço regional, Comissão Estadual de Residência Médica. Como é que essas três entidades, acho que vale também aqui para o doutor Eduardo, junto ao Sindmepa, porque o senhor falou da importância dos sindicatos também. Eles têm um trabalho junto com esse residente para saber, né, as dificuldades que ele enfrenta, essas situações? Eu estou no Conselho Federal de Medicina, então eu posso falar pelo Conselho Federal de Medicina. Nós temos uma comissão de médico jovem. Como o próprio doutor Eduardo falou, ela não é composta apenas por jovens. Né? Nós temos jovens de cabeça, de estrutura emocional de 40 anos, de 30 anos. Mas nós temos o jovem médico de 24 anos nessa comissão, justamente no sentido de discutir um dos temas elegíveis, sem dúvida nenhuma, a residência médica, uma preocupação de todos. Dentro da Comissão Nacional de Residência Médica, nós temos membros do Conselho Federal de Medicina, dos sindicatos, né? Nós temos, inclusive, da Associação Nacional de Médicos Residentes, que tem direito a voz e voto. Mas nós temos representantes do MEC, do Ministério da Saúde, do CONAS e do CONASEMS. Todos têm direito a voz e voto. Nós temos as SERENs, que têm direito à voz, não têm direito a voto. E nós temos um secretário executivo que coordena essa comissão. Há uma preocupação, sim, de todos, mas, assim, é necessário que as entidades médicas, porque senão nós ficamos apenas na burocracia. E nós precisamos discutir o que está acontecendo em relação à residência médica. Recentemente, nós tivemos uma dificuldade muito grande com o decreto 11.999, que trouxe inicialmente uma disparidade entre os seus representantes, o que não representava os interesses, principalmente da categoria médica, né? E nós estamos falando de residência médica, então todos precisam ser médicos nesse modelo, para que entenda como é que funciona. Todos passaram por essa pós-graduação em atividade em serviço, que é a residência médica. E havia uma interpretação equivocada. Todas as entidades médicas se reuniram e, de forma acertada, conseguimos avanços e melhorias nessa formatação do cenário da Comissão Nacional. Então, essa discussão ela vem a partir de lá, que é passada para as regionais, mas volto a dizer, cabe às entidades médicas tentar vencer as barreiras que existem dentro da Comissão Nacional de Residência Médica. Doutor Eduardo, como é que é o papel do sindicato aí para os residentes, né, para os residentes em formação? Eles podem buscar o sindicato, como é o trabalho do sindicato junto aos residentes médicos? O sindicato ele é um órgão de proteção, de defesa de uma categoria, do médico, seja residente, seja já especialista, seja o jovem médico que ainda almeja a residência. E ele está aberto sempre para qualquer causa médica. Então ele tem o seu envolvimento de uma forma muito mais geral, né, independente da condição momentânea em que o médico se encontre. Mas eu vejo assim, a estrutura hoje dos serviços de residência médica, ela precisa ser revista desta forma que está sendo colocada pelo Dr. Ideraldo, de uma forma mais abrangente, mais ampla, envolvendo todos os níveis da sociedade, desde o governo até a população propriamente dita, que precisa enxergar com respeito, com hierarquia, o papel do residente, né?
porque é muito comum nós termos isso no nosso dia a dia, o doente chegar no serviço e dizer assim, eu só quero ser examinado se for pelo doutor Ideraldo, não pelo residente. E você tem que se posicionar enquanto serviço desde o início. Ele é um especialista, ele está sendo treinado e está sob supervisão. Eu acho que essa palavra ela fala muito sobre a residência médica. Supervisionar a formação, adequar a formação. E para isso, claro, a gente precisa ter infraestrutura, né, Ideraldo? Às vezes se cobra muito do residente o serviço da residência e o próprio hospital não tem uma infraestrutura com um alojamento adequado, com um espaço para um cenário de prática que dê a mínima condição de conforto, de bom atendimento. E eu acho que isso acaba sendo uma fragilidade grande, né? Você tocou num ponto muito importante, porque nós temos essa discussão desde a graduação. Se você for avaliar as estruturas de municípios onde tem faculdades de medicina, você já observa que elas são inadequadas na proporção de número de leitos para número de alunos. Ela já é inadequada número de estratégia de saúde da família ou de estrutura de saúde da família para número de alunos. Hospital, escola, então, nem pensar. Poucas têm. Se a gente pensa dessa forma para a graduação, a pós-graduação é o mesmo raciocínio. Nós temos que ter essa equivalência. A estrutura não só proporcional de leitos, de condição de atendimento, seja técnico. Então, você tem que ter minimamente uma ultrassonografia, uma tomografia. Então, eu não posso, única e exclusivamente, colocar o médico na ponta, o médico residente, e dizer, vire-se. Não posso. Eu tenho que dar a condição para ele ter toda a sua formação dentro das diretrizes que a gente chama de matriz de competência, que foram elaboradas pela Comissão Nacional, junto às sociedades de especialidade, e verificar se todas elas são contempladas naquele ambiente. Se não é, você precisa auxiliar aquele ambiente que ele torne-se um local realmente de ensino, porque senão você vai estar formando um profissional sem todas as suas qualificações necessárias. Além disso, nós temos que ter um ambiente emocional para esse médico residente. Nós precisamos dar o descanso adequado para ele. É um ser humano que está ali. Nós precisamos, se ele der um plantão, hoje é obrigatório que no dia seguinte ele tenha 6 horas de descanso, pelo menos porque às vezes num plantão noturno você não consegue parar um minuto, principalmente cirurgia de trauma, pronto-socorro, pronto-atendimento, mesmo colegas da clínica médica, da cardiologia e outros da neurologia, não conseguem às vezes um minuto de descanso. Então, por isso, a Comissão Nacional viu da necessidade de, no dia seguinte, nós termos pelo menos essas 6 horas de descanso para que ele possa ter um horário ali de repouso adequado e possa fazer a sua residência médica a partir do período da tarde, se for o caso. Ideraldo, uma pergunta difícil. A pergunta não é difícil, a pergunta é fácil, a resposta é difícil. Como garantir uma supervisão adequada a um programa de residência médica remoto, em que você tem um serviço elaborado, por exemplo, no interior mais longínquo, em que hoje a transmissão de informações e de dados é mais limitada, dependendo do horário e do local, a gente sabe que é uma realidade. Como você sugere ou imagina que poderia se fazer um controle melhor disso? Você poderia explicar um pouquinho melhor? Em relação aos gargalos dessa infraestrutura que a gente falou, isso envolve internet, por exemplo. Hoje fazemos tudo à base do celular, de aplicativos e tudo. Como você acha que poderia se garantir uma supervisão, né, adequada a um programa de residência médica no interior do estado, né? A cultura de educação continuada para esse local é limitada, e como é que a gente consegue monitorar e dizer assim, não, esse time aqui
está conseguindo fazer o seu papel da forma melhor? O que você acha que pode ser adequado a uma situação crítica como essa que eu estou desenhando? Você falou que é simples, porque é só eleger que, melhora a internet, coloca 5G, tem que ter médico especialista lá em todas as especialidades, mas a gente sabe que é difícil. Então, hoje em dia fala-se sobre residência médica em rede, né? Onde é possível você ter alguns especialistas no local e outros especialistas em outro local. Ou você faz um intercâmbio do médico residente, ou você utiliza de telemedicina, né, que possa auxiliar, desde que no local tenha um preceptor com a mesma capacidade ou próxima capacidade de quem está à distância para executar, às vezes, determinada situação. Então, nós temos várias oportunidades. Telemedicina é uma, melhoria da internet na área da saúde, o 5G, ele deveria ser obrigatório na área da saúde, obrigatório. Nós deveríamos proporcionar infraestrutura melhor nas regiões para que nós possamos... O médico, ele precisa de uma estrutura, ele não pode ter só caneta e papel, e ele está lá. Ele tem que ter uma infraestrutura de equipamentos, de auxiliares. Então, eu tenho que ter uma enfermagem, eu tenho que ter fisioterapia, eu tenho que ter alguém acompanhando esse pós-operatório, eu tenho que ter uma unidade de terapia intensiva para os casos mais complexos. Eu preciso ter uma rede de referência adequada. Eu não posso ligar para um local que é a minha referência e eu não ter como dar sequência ao atendimento a esse paciente. Então, a pergunta realmente ela é fácil. Resolver o problema ele não é fácil. Nós temos algumas propostas, como eu citei aqui, mas não depende única e exclusivamente de nós médicos. A gente precisa que todos pensem no melhor, não para os médicos, mas na população, na condução da sociedade. A gente encerra por aqui o segundo episódio do nosso Expresso Sindimepa. A gente volta na semana que vem, novamente tratando sobre a temática residência médica. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.